Boa noite. Boa noite. Agradeço o convite, agradeço a casa, pelo convite pessoal. Que a gente traz um abraço fraterno lá do Ceará dos Pobres, a casa onde praticamente nasci, e tenho tentado me melhorar nessas últimas décadas. E o tema que nos foi desafiado hoje, do Evangelho, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nas instruções do Espírito, dos Espíritos, do item 13, é a missão do homem inteligente na Terra. Vamos falar um pouco dessa mística que tem por trás da inteligência, o que é a inteligência para o ser humano, por que a gente desenvolve, por que às vezes a gente percebe um pouco mais, um pouco menos. A gente tem como crença que a pessoa considerada mais inteligente é melhor, entre aspas. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aqui eu trago, para a gente emergir um pouco no tema, aqui o conceito, a definição de inteligência, que está no nosso dicionário, que está no nosso idioma. A faculdade de conhecer, compreender e aprender, capacidade de compreender e resolver novos problemas, conflitos e adaptar-se às novas situações. Aqui a gente já consegue fazer uma ligação com os estudos que a gente faz da doutrina, com que a gente ouve um pouco do que Kardec nos passou. Conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e o significado dos fatos. Aqui remete também ao autoconhecimento, remete à nossa capacidade de passar por uma situação e absorver dela a melhor coisa possível e, a partir dela, ser outra pessoa, ter outras atividades, ter outros atos. E o Evangelho já começa nesse item, nas instruções dos Espíritos, falando: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Ou seja, aqui o Evangelho já, Ferdinando, o Espírito Protetor, já começa a fazer um nivelamento do que nós estamos aqui por um motivo. E esse motivo, o motivo pelo qual a gente está, nós temos algumas habilidades, a gente ganha algumas habilidades ou a capacidade de desenvolvê-las, e uma delas é a inteligência, que todo mundo tem a capacidade de desenvolver, mas por que em alguns espíritos encarnados ela parece ser um pouco mais exacerbada ou ter a facilidade de lidar com certas coisas de algumas áreas do conhecimento, Isso a gente vai ver pela necessidade. E o Evangelho ainda continua: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, Ele quer que a utilizeis para o bem de todos. Ou seja, a gente já começa a perceber a inteligência como uma parte da nossa missão, nosso desafio como espírito encarnado e os desafios que a gente trouxe para resolver no passado. Aqui ele já coloca, já nivela a inteligência já não como uma habilidade muito interessante, mas sim como uma ferramenta de evolução e uma ferramenta que a gente precisa usar para o próximo, em prol do próximo. Desenvolver a nossa capacidade intelectual passa pelo crescimento moral também. E ele continua: é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Aqui a gente pode fazer a analogia de uma família, de um pai, de uma mãe com um filho. Quando o filho nasce, nós somos o guia deles, nós guiamos, nós ensinamos a dar o primeiro passo, nós acompanhamos a evolução, nós ensinamos a pegar um talher para comer, nós orientamos moralmente, E aqui a capacidade de inteligência que cada um tem, serve também como essa ferramenta de pegar o próximo mais necessitado, ou que talvez a gente perceba que esteja num caminho não tão suave, que a gente perceba que muitas vezes vai acontecer alguma coisa em relação à dor,
que a gente pode segurar e orientar pela nossa capacidade. E a gente pega aqui no Livro dos Espíritos, na questão 365, por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Ou seja, trazendo essa questão um pouquinho mais para a nossa realidade, por que é que a gente vê tanta gente assim com tanta capacidade, pessoas com uma capacidade cognitiva bastante desenvolvida, cátedros, escritores, pessoas com uma capacidade, cientistas, mas a gente não percebe o adiantamento moral deles, se for comparado com quem a gente considera que não tenha tanta inteligência, vai parecer uma pessoa má, né, no sentido mais cru da palavra. E os Espíritos respondem que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. E aqui a gente percebe mais uma vez, a gente nasce com um dom da inteligência, mas suscetível a qualquer outra coisa, como todo mundo está, suscetível aos espíritos, a nosso campo magnético, que é de nossa responsabilidade torná-lo positivo cada vez mais, né? E o espírito progride em insensível marcha ascendente, ou seja, não para nunca a nossa evolução, não para nunca. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Moralidade e a ciência caminham paralelas, só que os pesos dela, diante das nossas encarnações, pode ser diferente diante das nossas inclinações para o bem, das nossas inclinações para o mal. Então, aqui a gente vê, por essa resposta, que não devemos julgar, então, nem quem a gente considera que esteja lá em cima intelectualmente e nem quem a gente considera lá embaixo. A gente precisa fazer essa conexão de que a inteligência é uma ferramenta e que aquela pessoa deveria estar usando para o bem. Deveria estar, de alguma forma, gerando, né, esse ciclo, passando para frente a inteligência, tudo que foi criado por ele, pela capacidade, pela facilidade que ele tem perto de nós, né, de ensinar um pouquinho mais. E aí a gente entra na caridade, né? Então, a caridade, a inteligência, sendo igual à moralidade, ela tem uma amálgama da caridade. E seguindo aqui, Hermance Dufour, que foi uma grande médium do Kardec, auxiliou Kardec na codificação, ela fala: sabemos que somos orgulhosos, estamos informados disso. Ou seja, a gente já sabe que a gente é, né? Só nós aqui que eu acho que a gente não é orgulhoso aqui, mais ou menos. Mas a gente tem certeza que existe o orgulho, a gente tem certeza que em muitos momentos da nossa vida tem o orgulho, né? E só não temos a plena consciência da manifestação dele. Quando a gente acha que está indo bem, daqui a pouco deu aquele atrito, aquela coisa, caiu no orgulho de novo. E agora? Né? E aí está um exemplo da diferença entre conhecer e saber. Conhecer não basta, porque eu posso conhecer muita coisa, eu posso abrir uma enciclopédia e conhecer muita coisa, o mundo inteiro, eu posso viajar pelo mundo inteiro, mas eu preciso pegar esse conhecimento e aplicar ele em algum lugar. Como o Divaldo Franco fala na nossa viagem interior, que é uma viagem que é melhor do que para qualquer país, eu tenho certeza, que quando a gente volta dessa viagem, a gente precisa voltar melhor. E é com isso que a gente precisa se transformar, e transformar o ambiente onde a gente está. O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso. Aí caímos naquilo, as pessoas com mais capacidade têm a missão de auxiliar o progresso, porque cognitivamente eles sabem melhor o caminho da matéria para onde a gente deveria ir para proporcionar a nossa evolução. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes.
o que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa. Mais uma vez aqui os espíritos nivelam as habilidades, né? Porque quem tem habilidade, como fala aqui, quem cultiva a terra, quem está lá na enxada, não estaríamos aqui hoje com essa roupa, com essa tecnologia que é fruto da inteligência, fruto do conhecimento, né? Se não houvesse, se não nos precedessem as pessoas que usassem a força física, que tivessem usado lá na falta de estrutura e proporcionado o que a gente tem hoje. Então a valorização disso é onde os espíritos conseguem nivelar essa questão da inteligência, né, e de quem precedeu isso. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos, porém, têm alguma utilidade. A gente está numa encarnação, já tivemos em outras. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E que verdade é essa? Essa frase está na Bíblia, João 8,32, e ela é muitas vezes atribuída a Jesus, embora historicamente não tenha comprovação, mas é uma frase que ela cabe muitas interpretações. E quem estuda ciência, quem está dentro da ciência, sempre busca a tal da verdade. A tal da verdade, a tal da razão, né? E às vezes essa busca se torna vazia porque falta um elemento, falta aquele elemento que é o que a gente falou anteriormente, que não existe verdade sem moral, né? A verdade sem moral vai ser a minha verdade, da minha razão, do meu momento, a tua, a dela, né? Então essa verdade vai ser uma verdade vazia. A verdade precisa ser construída de acordo com a nossa vida, de acordo com a nossa consciência, a expansão da nossa consciência como ceareiros, como pessoas que desejam seguir em frente na evolução. E mais uma vez a gente pesquisou o Livro dos Espíritos sobre esse item do Evangelho, e qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de se resistir à atração do mal. E é uma resposta bastante simples, dada por um sábio da antiguidade, e ela foi dada por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, a importância do autoconhecimento. E isso se dá no dia a dia, se dá nas relações, se dá em casa, se dá no trabalho, na família. A família é um laboratório imenso de autoconhecimento, se a gente conseguir enxergar da maneira como deveria ser, né? Na família a gente encontra os nossos grandes amores, os nossos grandes afetos, né? E precisamos trabalhar isso, né? Essa frase foi falada 469 anos antes de Cristo, por Sócrates, e ela estava escrita na entrada de um templo, o templo de Delfos, na Grécia, construído em honra a um deus Apolo, deus grego da juventude e da luz, né? E aí a frase completa: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E aí eu abro um adendo fora do Evangelho aqui, para a gente lembrar de onde nós viemos, né? Que os deuses criados pelas diversas culturas ao longo da história, provavelmente estávamos lá, da humanidade, representavam e buscavam justificar a condição emocional e moral do ser humano. Nós temos o grande costume de depositar as nossas dores, as nossas culpas no outro, na natureza, no trabalho, no dia a dia, na fila, no engarrafamento, né? Naquele que falou alguma coisa intemperada para mim, né? Então, na antiguidade, isso era feito como uma religião, eram criados deuses do trovão, o deus da enchente, o deus do milho, o deus do vinho, o deus do trigo, ou seja, era qualquer coisa era depositada a culpa dos deuses, né? Se no Antigo Egito se
Se o rio Nilo enchia, era culpa dos deuses. Se ele ficava num nível correto para a agricultura, o faraó ia lá e falava que ele que tinha determinado aquilo. Então a manipulação pela inteligência era deturpada nesse tempo, porque o homem usava a inteligência para manipular as massas, para manipular os menos favorecidos cognitivamente, né? Então aqui Santo Agostinho ele dá uma dica. O Sandro chama do checklist, outras pessoas chamam de autogênese, né? Mas a dica é: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, ao final do dia, e isso não custa nada, mas não custa nada mesmo, porque a gente vai estar deitado, vai estar refletindo, depois da novela, depois do filme, depois do jantar, a gente vai sentar e refletir. Um minuto que seja, a gente consegue rever o nosso dia, fazer uma reflexão do que aconteceu desde a hora que eu acordei até a hora que eu estou me deitando, né? E fazendo esse checklist o que eu fiz hoje que amanhã talvez eu consiga não fazer, que me prejudicou alguém, o que eu disse, o que eu preciso eliminar do meu vocabulário. Então fica uma reflexão da gente fazer sempre uma renovação do que nós somos, porque a gente não pode nunca abandonar quem nós somos, seja por uma dificuldade, seja pela idade, seja porque eu estou passando um momento ruim, eu estou sem trabalho, eu estou sem a minha família não falar comigo, ou eu tive um problema de relacionamento. Não podemos nunca esquecer, nós somos a herança da nossa própria consciência. O que eu penso hoje, o que eu faço hoje ecoa na eternidade do meu espírito. E com essa reflexão, se nós conseguirmos um dia, que seja um dia na semana para começar, rever o que eu fiz hoje, rever o que eu disse, o que eu não disse, e me parabenizar se eu fiz alguma coisa que ecoou bem para a minha comunidade, para o meu redor, para os meus relacionamentos. E o conhecimento que adquirimos pelo uso da nossa inteligência enquanto encarnados nos auxilia no aprimoramento da conduta moral. Então, tudo que nós aprendemos, que seja na escola, que seja num curso, que seja nas relações, as relações são, como eu falei anteriormente, um laboratório imenso de conhecimento e de autoconhecimento, porque é nas relações que a gente consegue perceber que a gente tem alguns sentimentos exacerbados, quando as emoções são mais ou menos, quando eu estou me fechando para alguma coisa. E essa reflexão sugerida por Santo Agostinho é muito importante nas relações, porque as pessoas nós vamos encontrar sempre, nós não vamos para uma caverna ficar isolado, né? Por mais que a gente queira, hoje a gente não tem nem como mais fazer isso, não tem nem como achar mais isso, né? E fica mais uma vez a reflexão da gente pensar no agora, pensar no que aconteceu e daqui a pouco melhorar um pouquinho mais. E a gente faz isso pela nossa ferramenta da inteligência. A gente ganhou quando nasceu uma máquina, que é o cérebro, que ela tem muita capacidade, a gente poderia fazer uso dela muito maior se refletíssemos o que a gente faz e planejássemos o que íamos fazer. Então, dessa forma, mais uma vez, o conhecimento que adquirimos pelo uso da nossa inteligência enquanto encarnados nos auxilia no aprimoramento da conduta moral. E sugere que quanto mais profundo é esse conhecimento sobre as coisas da matéria e fora dela, maior é a nossa responsabilidade para com o nosso próximo. Quanto mais nós temos desenvolvido o conhecimento, quanto mais eu sei que posso, quanto mais eu sei que tenho capacidade além,
de pensar fora da rua, fora do bairro, fora do município, e pensar no universo que a gente ganhou para contemplar e utilizar a energia dele, mas a responsabilidade eu tenho de pegar pela mão o meu próximo e auxiliar de alguma forma, que seja uma conversa, que seja um prato de comida, que seja um abraço. Vós sois deuses. Mais uma frase atribuída a Jesus, e ela também tem vários significados, porque na época em que ela foi dita, isso gerou inclusive problemas na época, mas a gente consegue interpretar essa frase, que a gente pode ser, como Jesus falou, fazer o que ele faz e poder fazer muito mais, fazer mais do que ele fez. Isso é uma afirmação de Jesus, do nosso grande modelo, né? Então, quando a gente ouve vós sois deuses, a gente precisa serenar a mente e refletir que a gente tem capacidade, que nós podemos muito mais do que somos, e muito mais mesmo, porque nós somos eternos. A gente está na nossa fase, no nosso educandário aqui, e com uma capacidade enorme de realizar. E a verdade mais libertadora sempre será a divina do conhecimento sobre nós mesmos. Voltando ali, a nossa autogênese, a nossa reflexão sobre nós mesmos, sobre o dia que passou, sobre as horas que eu não fui talvez tão doce com alguém, sobre os momentos que eu poderia ser mais altruísta, que eu poderia ter agido e não agi, eu passei direto. O conhecimento sobre nós mesmos é que vai gerar essa verdade, e a verdade que eu me refiro aqui é a da hora da verdade, na hora que eu preciso agir, na hora que eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso ir lá dar um abraço, que eu preciso socorrer alguém, que eu preciso dar uma palavra para alguém. E esse conhecimento que vai dar um pouco mais do guia do que a gente pode ser e da nossa evolução, e a gente promover a evolução à nossa volta. Ser inteligente olha para dentro de si e procura saber onde precisa melhorar. E o nosso maior modelo de conduta é Jesus. Ele deixou um legado enorme com as obras, e são obras que nós podemos vasculhar, estudar minuciosamente, ou deixar na cabeceira e pesquisar uma página. Com certeza ali vai sempre ter uma fonte de conhecimento que vai nos auxiliar no crescimento moral. Sempre vai ter uma dica do que fazer, sempre vai ter uma orientação para um momento específico. Não vamos nunca esquecer dessa atitude de pesquisar, de ser curioso, de ir lá verificar. Eu passei 40 anos da minha vida frequentando o centro, o Seara dos Pobres, nasci lá dentro praticamente, sempre frequentei, mas sempre assim, tem os livros, vou lá tomar um passe, vou lá assistir uma doutrina, mas tem os livros, e passava por aqui, mas tinha os livros, Muitos anos depois é que eu abri os livros, e aí que eu consegui ter um pouquinho dessa fagulha de reflexão do quanto a gente pode usar nossa inteligência para o nosso crescimento moral, e melhorar tudo à nossa volta, melhorar as nossas relações, melhorar a nossa comunidade, melhorar a minha capacidade de me relacionar com o mundo, e aproveitando muito mais a oportunidade da reencarnação. E aqui, nos encaminhando para o final, uma mensagem de Joana: é verdade que o homem não atinge as altas esferas sem as luminescências do conhecimento. Da mesma forma, ninguém evolui realmente sem a santificação dos sentimentos através da conjugação do verbo amar em todas as suas expressões. Ou seja, não vamos só aprender a calcular, vamos aprender a amar. Nós vamos fazer a cama da razão, para o amor poder circular à nossa volta, e nós termos a consciência da atitude do amor com a nossa família, com o mundo que nos cerca, que nos foi dado presente. E aqui é uma mensagem no final, uma reflexão que nós tivemos desse estudo. Quando estender a sua mão para um irmão necessitado,
e isso lhe trouxer a mesma sensação de uma brisa fresca no rosto, e se ao fechar os olhos em contemplação você percebe a vida que há em volta, e com isso lhe trouxer reflexão, e se essa reflexão lhe causa paz, aí há aprendizado, conhecimento e inteligência. Muito obrigado.